Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de Geografia e vamos falar sobre migrações internas, características sobre as migrações dentro do território brasileiro. Como isso aconteceu? Pensar também o que são as migrações, quais os principais movimentos migratórios que podem acontecer dentro de um território. Que características envolvem toda essa temática? Quando eu penso migração, quando eu penso na pessoa que se desloca de um local para o outro, o que eu tenho que levar em consideração? Como é classificado todo esse movimento? Então são informações bem importantes porque isso influencia na distribuição da população pelo território. Essas características de entender os fluxos migratórios, entender de onde as pessoas saíram, para onde as pessoas vão, é justamente para a gente entender essa dinâmica da população dentro do território brasileiro. Então, pensando nesse sentido, nós temos ali como objetivo da nossa aula analisar a influência dos fluxos populacionais na formação socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo a relevância das migrações internas nesse processo. Qual a finalidade ou quais as contribuições ou ainda quais as mudanças aconteceram a partir dos movimentos migratórios internos. Essa movimentação de população se deu no território brasileiro ao longo da história e como tudo isso modificou as características socioeconômicas. E aí nós temos que pensar que motivos levam as pessoas a migrarem, a saírem de um local para outro, de uma cidade para outra, de uma região para outra. Então, pensamos nesse contexto. E aí eu pergunto para vocês, vocês sabem o que são migrações? Sabem o que significa essa palavrinha? E por que as pessoas migram? Então nós temos que entender as migrações como os movimentos populacionais. A pessoa se desloca de uma parte, de uma porção do território para outra e fixa a moradia neste outro local. Ou ainda, por que as pessoas migram? Quais os motivos que levam as pessoas a mudarem de um lugar para o outro? Você analisando a tua realidade, você sempre morou onde você está? Você veio de outra parte, de outra cidade, de outro estado, morar no local onde você está morando hoje? Será que você realizou algum movimento migratório, ou a tua família, ou algum conhecido? E por que você, de repente, ou a tua família, ou alguém que você conhece, mudou de um lugar para o outro? Então, esses são os motivos, o porquê que as pessoas mudam. Vamos conhecer, vamos entender por que as pessoas migram, por que elas se deslocam de uma porção do território para outra. Isso é bem importante, né? Mas primeiro vamos falar ali dos movimentos migratórios, aquele conceito básico, mas que é sempre bom pensar, lembrar, entender. Então, quando as pessoas deixam o seu local de residência e vão fixar moradia em outro local. Isso eu chamo de movimento migratório ou eu posso chamar também de migração. Apenas usar o termo migração. Posso considerar movimento migratório, fluxo migratório ou migração. O fluxo migratório, na verdade, é a intensidade com que esse movimento acontece. Quanto de pessoas se deslocam de um local para o outro? Quantas pessoas migram? Então, aí está mais relacionada a ideia do fluxo migratório. E a imagem ali vai mostrar para nós essa ideia das pessoas que saem de determinadas áreas para outras áreas em busca de alguma coisa que vai ser importante para a sua vida, como, por exemplo, trabalho, renda, melhores condições de vida. São motivos pelos quais as pessoas migram, né? E aí, então, vamos pensar juntos ali nesses motivos. Quais os motivos que levam as pessoas a migrarem? Por que as pessoas migram? Em busca de melhores condições de vida, trabalho e renda. Se as pessoas estão vivendo numa região em que o trabalho é difícil, em que a renda é difícil, em que ter um salário, ter um ganho para manter a sua subsistência é difícil, normalmente o que essa pessoa vai fazer? Ela vai migrar. Ela vai se deslocar para outra parte do território onde ela consiga essas melhores condições de vida. Existem outros fatores que nós relacionamos aqui, como fugir de situações adversas naturais, como as secas,
como terremotos. Então, são alguns fatores naturais que podem levar as pessoas a mudarem também de um local para outro. E para fugir de conflitos, perseguições políticas ou religiosas, as pessoas também migram, também mudam de um local para outro para fugir dessas situações de risco, vamos dizer assim. Se está acontecendo uma guerra lá naquele território, normalmente a tendência de muitas pessoas tentarem sair desta porção para não sofrerem consequências ali negativas em relação a essa guerra, por exemplo, né? Então são algumas, ou perseguições políticas, religiosas, enfim, que se a gente for observar no mundo, temos muitos fatos relacionados a isso. E muitos fluxos migratórios aconteceram ao longo da história, não no Brasil, mas no mundo todo, por causa dessas características ali de fugir de perseguições políticas e religiosas. E também de questões naturais ali que impedem o desenvolvimento, a geração de renda das pessoas em um determinado lugar. Então, motivos das migrações, bem importante pensar. E aí existem dois tipos, né, de migração. Nós temos a migração externa, que é o deslocamento de pessoas do Brasil para outros lugares ou de outros lugares chegando no Brasil. Então, migrações, quando eu mudo de um país para outro, é considerada uma migração externa, para fora do território, do país onde a pessoa está. Então, isso é migração externa, né? E a migração interna ocorre quando a população se desloca dentro de um mesmo país, seja de uma região para outra, que a gente chama de interregional, seja dentro de uma mesma região, que é intrarregional. Nós já vamos falar um pouquinho dessas diferenças, né? A migração interregional. Eu saio do norte e vou para o centro-oeste, fixo moradia no centro-oeste. Então, é um exemplo ali de interregional. E a intrarregional, que é dentro da mesma região. Então, existem diferentes tipos de migrações internas dentro do mesmo território, certo? E aí, pensando ali, que quem faz o movimento, quem migra de um local para outro, quem se desloca de um local para outro para fixar moradia, é o migrante. É o migrante que faz o movimento da migração, certo? Dentro de um mesmo território. Se estamos falando de migração interna, então, somente eu vou chamar de migrante. Ele pode mudar de cidade, de região, de estado, ainda assim eu vou chamar ele de migrante, porque aconteceu esse movimento dentro do Brasil, ele não mudou para outro país. Então eu só uso o termo migrante, tá? E aqui nós temos o quadro Retirantes do Cândido Portinari, que retrata, né, essa ideia de uma família que sai de uma determinada região e migra para outra região em busca de melhores condições de vida. Então, retratando uma realidade que aconteceu no território brasileiro ao longo da história, ao longo do tempo, isso foi muito presente. Pessoas saindo de determinadas áreas e outras áreas do Brasil atraindo população. Então, essas pessoas saem de uma área e vão para outra. E o que atrai as pessoas para um determinado ponto do território? A geração de emprego, de renda, a ideia de que vai conseguir melhores condições de vida, certo? Então, o quadro retrata isso para nós. Pensando nessas características de fluxos migratórios internos, de movimento de população dentro do mesmo território, nós temos inúmeros exemplos desse fator. Pessoas que saíram do sul para o centro-oeste, para o norte, pessoas que saíram do nordeste para o sudeste ou para o norte, ou mesmo movimentações dentro de uma mesma região, de um estado para o outro, são exemplos clássicos aí que a gente tem no território brasileiro de movimentação de população, ou seja, de migrações. E aí nós vamos para uma atividadezinha ali que vocês vão fazer uma análise, né? A partir da obra Os Retirantes de Cândido Portinari, retrata uma situação de deslocamento populacional. Reflita e escreva por que as pessoas migram. Então, vocês vão fazer uma reflexão, vão pensar um pouquinho nessa parte que nós falamos, explicamos na aula, e vão escrever aí vocês. Por que as pessoas migram? Quais são os motivos que levam as pessoas a se deslocarem de um ponto para outro do território? Respondam e nós já voltamos para corrigir.
Voltamos com a correção da atividade, então ficou ali uma reflexão. E o quadro que foi feito pelo Portinari para a gente analisar. Por que as pessoas mudam de um local para outro? Por que elas saem de um determinado ponto do território e vão para outro ponto? Então, pensar nisso, refletir sobre isso, entender o porquê desses motivos de migrações, por que as pessoas tendem a sair de determinadas áreas para outras áreas. Vamos ver se a resposta de vocês está semelhante ao que a professora colocou aqui. Claro que vocês escreveram com as palavras de vocês, mas tem que estar dentro desse contexto de pensar o porquê que as pessoas migram, refletir isso e escrever aí na resposta de vocês. Então, o que nós temos ali? As pessoas migram em busca de melhores condições de vida. Então, no Brasil, nós podemos dizer que o principal fator das migrações internas, dos deslocamentos populacionais dentro do território, foram e ainda são para que as pessoas vão, então, em busca de melhores condições de vida. Esse é o principal motivo do deslocamento populacional no Brasil. E aí a gente tem áreas de atração populacional e outras áreas de repulsão, ou seja, algumas áreas expulsam pessoas. Por que usamos esse termo, expulsam? Porque ali não tem condições daquela pessoa manter a sua sobrevivência, a sua subsistência. Ou está muito difícil fazer isso, né? Ter um emprego, ter renda. Então, isso vai fazer com que a pessoa saia daquela área. Por isso a gente diz que são áreas de repulsão. E as áreas de atração? São aquelas áreas que teoricamente oferecem muito trabalho, muita geração de emprego, geração de renda. E aí, se a pessoa está em busca de melhores condições de vida, então ela vai sair de uma região para outra, certo? Então, o principal motivo das migrações no território brasileiro é esse. Ou ainda ali eu coloquei para fugir de situações como as secas ou desastres naturais. Nós temos a situação clássica aí das migrações do Brasil, do Nordeste para o Sudeste, especialmente para São Paulo, que são justamente, em muitos casos, além da ideia de buscar melhores condições de vida, emprego, renda, também nós temos a questão ali de fugir das secas. Então, uma parte da região Nordeste, o sertão nordestino, é extremamente seco, as condições naturais são difíceis, por exemplo, para o desenvolvimento da agricultura, né, com pouco investimento para que se desenvolva também uma agricultura mais efetiva naquela área. E aí tudo isso faz com que as pessoas que moravam, por exemplo, inclusive no meio rural, saiam daquelas porções e vão para outras partes do Brasil. Então ali para a gente entender o porquê que as pessoas migram, né? E o que o Portinari queria representar nessa obra dele, essa ideia das pessoas saindo de um lugar, a família, e indo buscar melhores condições de vida em outras partes, certo? E aí vamos pensar um pouquinho nos tipos de migrações. Alguns tipos, alguns exemplos que nós temos quando nós pensamos em migrações internas. Então, a primeira ali é a intrarregional, ou seja, acontece dentro de uma mesma região. As pessoas não mudam de região, elas se deslocam do interior para os grandes centros ou para cidades médias, por exemplo, cidades um pouco maiores do que aquelas viviam, e aí ali eles buscam aquela ideia lá das melhores condições de vida. E eu trouxe um exemplo aqui do Nordeste, então, do que nós vamos ter dessa movimentação de população. Do que é positivo, está em azul aqui no nosso mapa, e negativo, que está em vermelho, ou seja, áreas de onde as pessoas saíram e algumas áreas para onde elas foram, a partir de um estudo realizado, né, para mostrar algum tipo de movimentação da população dentro da região Nordeste. Né, que é o quê? Sair de algumas cidades ou de alguns locais que já estão com uma quantidade imensa de população e não estão oferecendo aquela ideia de buscar qualidade de vida e vão para outras cidades, que são chamadas cidades médias, mas que oferecem ali algum tipo de geração de emprego e renda que acaba atraindo pessoas para essas áreas. Então, é um exemplo de migração intrarregional, que acontece dentro da região. As pessoas não saem para outras partes, certo? Outro exemplo que nós temos ali é a migração interregional, ou seja, de uma região para outra. Sair de uma parte do território e mudar para outra região.
Então nós temos isso ao longo da história do Brasil, aconteceram muitos fluxos migratórios, muito deslocamento de população de uma região para outra, principalmente ligados à ideia dos ciclos econômicos. Então, está se desenvolvendo a lavoura do café no Sudeste. Muitas pessoas migram para esta região para trabalhar ali naquela atividade econômica que está gerando emprego e renda para a população. Então, muitos movimentos migratórios, aqui os mapas são para ilustrar para a gente alguns períodos no Brasil e os tipos de movimentos que aconteceram. De onde as pessoas saíram e para onde elas foram, para trazer a ideia da migração interregional, aquela que eu mudo de uma região para outra. Então, todos os movimentos dos 3 exemplos que nós temos aqui são de movimento de população se deslocando ou de migração interregional, saindo do Nordeste para o Sudeste, do Sul para o Centro-Oeste, do Nordeste para o Norte, do Sul para o Norte também, do Sudeste para o Norte. Então, são vários movimentos em diferentes períodos aqui no Brasil e todos eles são interregionais, ou seja, de uma região para outra. Existe um outro movimento de população que, na verdade, ele não se caracteriza necessariamente como migração. A gente diz que é um deslocamento populacional, certo? Que é o chamado movimento pendular, certo? Diário, movimento diário de ir e vir da população. Eu trouxe uma imagem ali que quem mora nos grandes centros urbanos sabe bem como funciona. As regiões metropolitanas e as pessoas se deslocando dessas áreas para trabalhar na metrópole, para trabalhar na cidade maior. Então, esse movimento de ir pela manhã trabalhar e voltar à tarde para casa, mudando de cidade, né, com essa proximidade, por exemplo, de região metropolitana com a metrópole, a gente chama de movimento pendular, o ir e vir. A imagenzinha ali do lado é para ilustrar essa ideia do pêndulo, que é todo dia as pessoas vão e vêm. Isso é um deslocamento de população, não necessariamente uma migração, porque a pessoa não vai fixar moradia lá na cidade, ela só vai trabalhar e volta para sua casa no final da tarde. Ela vai estudar, por exemplo, e volta para sua casa no final da tarde. Então, esse é o movimento pendular, certo? Aí nós temos também outro exemplo que é a migração de retorno. Então, o que aconteceu no Brasil? Em determinados períodos, muitas pessoas saíram dos seus locais de origem e foram para os grandes centros, mas não encontraram aquela melhor condição de vida que imaginavam que iam encontrar. Então, de um ponto em diante, nos últimos anos, a gente tem o quê? Uma mudança. As pessoas que moram nos grandes centros querem voltar para os seus locais de origem, para suas cidades, para suas regiões de origem. Isso a gente chama de migração de retorno, retornar, né? E aí tem uma chargezinha ali, uma imagem que diz de muitos nordestinos, que é um exemplo bem interessante ali, que vieram morar em São Paulo, mas que as condições da grande cidade foram lá de moradias precárias, de falta de acesso a serviços básicos. Então, muitos querem retornar para o sertão, ou seja, lá para o interior do Nordeste, de onde eles vieram, que de repente hoje existem políticas de desenvolvimento mais efetivas que acabam ajudando as pessoas a permanecerem no seu local de origem. E por isso a gente tem esse movimento migratório de retornar para as suas regiões de origem. A migração sazonal, que também pode ser chamada de transumância. Quando que ela acontece? As pessoas migram para se dedicar a tarefas temporárias, como por exemplo na atividade de colheita. Então essas pessoas migram para as áreas onde está sendo feita a atividade de colheita, por exemplo, de algum item agrícola, e depois voltam para os seus locais de origem. Então esse tipo de migração a gente chama de sazonal, que está relacionada a alguma atividade que acontece em determinado período, certo? E o êxodo rural, um movimento importantíssimo na história do Brasil e da população do Brasil, que é a saída da população do campo para morar na cidade, né? Aquela ideia de buscar melhores condições, de estudar na cidade. Então, muitas pessoas saem do campo e vão para a cidade. Não necessariamente encontram essas melhores condições, mas a ideia é essa, né? Então, ali mais um exemplo, né? Uma chargezinha mostrando a pessoa que vive no meio rural e que vai para a cidade buscar essas melhores condições. Um fator também foi a mecanização da agricultura.
O uso das máquinas fez com que muitas pessoas que viviam no campo tivessem que sair, porque também não tinha mais trabalho no campo. Sair do campo e morar na cidade. Tudo isso é êxodo rural, tá? Um movimento migratório bem importante no Brasil. E aí, perguntinha para vocês pensarem nesses tipos, né, de migrações e por que as pessoas migram. Observe a charge ao lado e responda. Nós temos ali a letra A e a letra B. Vocês vão observar a imagem, vão responder. Analisem com cuidado o que está sendo perguntado, respondam e nós já voltamos para corrigir. Voltamos com a correção da atividade, então vocês tinham que analisar a charge e responder as duas perguntas colocadas ali para vocês. O que nós temos ali então como resposta? Na letra A, observando a imagem ao lado, é possível identificar que o personagem está fazendo migração. Que tipo de migração nós identificamos ali na imagem? O êxodo rural. Ele está saindo do campo para morar na cidade. Tanto que o ônibus diz lá capital, né? Os grandes centros urbanos normalmente são as capitais. E a letra B? Também podemos encontrar na mesma imagem motivos que levam as pessoas a migrarem. Nós temos ali nos balõezinhos, né? Qual é a intenção dele quando ele está saindo do campo para morar na cidade? Busca por trabalho e melhor moradia. Então a ideia dele é ter um trabalho, é ter uma casa melhor do que a que ele tinha. Esses são motivos pelos quais as pessoas migram, certo? Aí tipos diferentes ali de migrações. Então na aula de hoje a gente falou sobre migrações internas, entendendo um pouquinho desse contexto, cada tipo de migração, como tudo isso aconteceu no território brasileiro, que características nós temos ali dos diferentes tipos de migrações. Espero ter contribuído, voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.